Tecnofit Talks, seu papo de gestão. Sejam bem-vindos ao Tecnofit Talks, o seu papo de gestão. Hoje estamos aqui com a Sami, CEO da CFP9, e ela vai trazer um pouquinho para a gente a experiência da CFP9, que é muito falado, muito comentado por aí, e a ideia é a gente trazer um pouco desse bate-papo. Vamos lá. Sami, a primeira pergunta, eu acho que a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e vocês ajudaram a gente a montar tudo isso que a gente está trazendo hoje. E a maior pergunta é: tem minha box? E agora? Pergunta de 1 milhão, né? Pergunta de 1 milhão. Quando eu penso, montei minha box e agora quais são os pontos principais que a gente tem que colocar e garantir que eles aconteçam? Eu acho que é muito importante frisar isso, que você pode falar de 1 milhão de coisas, pensar em... Pode sonhar muito alto, mas se você não tiver aqueles 5 principais, aqueles 3 principais, a coisa ela não acontece dentro desse processo, né? E aí, você quer que eu vá mais pro lado de vendas, você quer que eu vá mais pro lado da aula, principalmente, por exemplo, a gente falando de grade e tudo mais, né? Eu acho que Sim. isso é muito importante. O que eu falaria? Se você montou, o que é mais importante? Você saber quais horários você tem que ter, que grade você vai formar, porque se você não tem uma grade, não tem como você vender nenhum plano, porque você vai ter que dizer, olha, tô vendendo para papai, eu tenho as aulas 7 da manhã, 8 da noite, 9. E aí, eu acho que pode abrir em dois estilos, né, de donos aí e de negócios. Se você tem uma equipe que fica full com você, ou seja, ela roda a manhã inteira e roda a tarde inteira, porque aí você quer preencher o maior número de aulas possíveis, já que você está pagando, então seria uma pessoa com carteira assinada, aí eu recomendaria de você ter mais horários. Eu diria que, no mínimo, você deveria ter 3 de manhã, 3 à noite e 1 no meio, na meiuca, meio-dia, se você tem uma boa estrutura. Se não, pelo menos duas à noite e 1 no meio. Eu acho que isso é muito importante. E entender, fazer a leitura do seu cliente, se ele malha mais cedo. Se as pessoas que estão te procurando precisam entrar no trabalho às 8, é bem provável que você vai ter que colocar uma aula às 6, né? Se as pessoas saem do trabalho, se a dinâmica da sua cidade é uma dinâmica onde as pessoas saem do trabalho às 7, você vai ter que ter uma aula provavelmente 8h30. Que é diferente de você falar, não, eu vou contratar um profissional para ele vir às 8. Volta na pergunta do tipo, seu cliente, quem é o seu perfil, onde você está indo? Então, primeiro seria montar uma grade onde eu diria, no mínimo, 2, manhã, noite, 1 no meio, e no máximo 4. Eu acho que depois disso, eu recomendaria você começar a dividir os horários para aula dupla. Então, no mesmo horário, você pode entregar, que aí seriam os programas. Que tipo de programa? Eu gosto muito de que o básico ele cativa, então faça muito bem feito o seu carro-chefe. Uma analogia que eu acho bem bacana é o carro principal de um restaurante. Sabe aquele prato principal? Você vai num restaurante porque ele tem alguma especialidade, mas isso não significa que no cardápio dele ele não tem outras coisas que ele fornece. Às vezes ele é específico em massa, mas ele também tem uma opção de salada, ele tem uma opção de carne para você fazer, ele tem uma opção do fruto do mar, porque ele sabe que ele consegue vender e agradar mais clientes. Mas quem é o carro-chefe? É, por exemplo, a lasanha. E é isso que você tem que pensar. Quem é o seu carro-chefe? Começa com o seu carro-chefe. Aos poucos, a sua comunidade vai pedindo e você vai mapeando e você consegue abrir produtos, né? Exatamente dentro disso. Mas sempre, eu gosto muito de, primeiro você deve criar demanda e ouvir a necessidade para depois abrir um produto. E não abre um produto para depois caçar o cliente, porque aí é meio preocupante, né? Quando você entra dentro disso. E eu diria também, quando você está abrindo, sua equipe. Equipe, agora o que eu estou dizendo qual é o tipo de missão que você quer entregar para eles, do questão de qualidade de serviço no final? Qual é o seu propósito? Tenha certeza que a equipe que você está contratando e colocando para dar essas aulas, seja de limpeza, seja de recepção, seja o time de coach mesmo, eles estão alinhados com esse propósito e não você combinou com ele, olha, você vai dar a aula das 7 da manhã, senão vira a aula do professor e não a aula da sua marca, da sua identidade, e é um papel, um dever de casa que você tem que fazer quando você abriu. Porque senão vai se formando a comunidade, os professores vão criando empatia com certos grupos, e quando você vai ver, você está meio que na mão do profissional e não o contrário. As aulas não têm um padrão de experiência que você queria manter. Então, Perfeito. tem uma grade,
ter uma variação e ter um carro-chefe e ter certeza que a sua equipe faz o básico muito bem. Show. Eu acho que essas dicas, elas são dicas que não servem apenas para iniciantes, né? Porque eu acho que isso que você falou já vem com o próximo gancho que é, quero ver minha box cheia, mas eu não sei nem por onde começar, né? Então acho que você lotar as aulas é muito importante para a saúde do teu negócio. Então, é, claro que tem várias variantes, então você mesmo falou ali, tem o exemplo se o cara, se os teus coaches são registrados, né, são teus funcionários registrados, você vai querer ter mais horários e cada vez mais, é, enfim, usar mais o que você Uhum. já está pagando, né? E muitas vezes, se os teus coaches não são registrados, você contrata eles, qual que é o termo? Eu, carteira assinada ou horista. Horista, Uhum. exatamente. Então, se você contrata eles horista, é, você vai ter que fazer algo muito mais planejado. E isso, consequentemente, vai definir o futuro do Uhum. teu lugar. Você tem uma dica para que ajude as pessoas a lotar mais as aulas? Ou o quanto você acha que isso é importante, lotar Uhum. uma aula? Quando você vai abrir uma academia ou qualquer negócio, você sempre faz o cálculo da capacidade, né? Do limite que você consegue atingir da capacidade máxima, que normalmente é o número de vagas que você tem disponível, que isso tem vários limitadores. O limitador pode ser o espaço, pode ser equipamento e pode ser mão de obra. Porque às vezes eu posso ter 50 pessoas dentro de uma aula, mas eu só consigo pagar um coach. Você sabe que a qualidade para controlar as 50 pessoas, a segurança e a entrega para o cliente não é a mesma. Então você provavelmente vai limitar. Eu digo, no máximo, um coach ele consegue muito bom, excepcional, 25. Um cara que está ali já tem um tempo de casa 20, mas se não o normal seriam 15 por professor. Dependendo do nível, né? Foi como eu disse. Então, você fez esse cálculo de capacidade, é muito simples. Quantos horários você está disponibilizando vezes o número de vagas. Você sabe qual é o máximo de cliente que você consegue atingir. E aí você vai perceber que se você sempre for para esse joguinho de mais clientes por captação, que é uma forma, sabe como eu loto a minha aula? Ponha mais cliente por dentro. Se você tem mais cliente, você vai encher a aula, só que essa é uma via perigosa de você buscar. Às vezes você pode fazer um cross-sell, que é quando você vende para o mesmo cliente outras coisas, ganha de outra forma. Então, um exemplo é, se 7 horas da manhã ele só tem a opção de ter aula de Metcon ou de CrossFit, mas você sabe que tem um grupo que não vem 7 horas da manhã, mas que adoraria fazer Babel, e ele só pode fazer às 7 horas da manhã. Uhum. De vez em você ter dois coaches em uma aula só, e digamos que essa aula normalmente tem a capacidade de 15, mas está vindo 8, 7. Se você conseguir colocar 8 e 8 na mesma área de treino com um professor puxando em cada ponto, dá mais trabalho? Dá, mas eu digo que é É possível. A possível. metodologia P9 e outras academias, elas rodam dentro do mesmo espaço e você está dando mais opção com o mesmo custo Aham. ali, entendeu? Para o mesmo horário. Então seria uma outra opção. E aí, começar a trabalhar, eu acho que uma ferramenta muito potente é a lista de espera, que Aham. normalmente as ferramentas não têm, é um ponto que eu gosto muito do Tecnofit, que ele tem a lista de espera, por quê? Lotei. Quando você lotar ou começar a lotar, está diretamente relacionado o seu cliente ter uma lista de espera com a experiência do cliente. Senão, ele vai deixar o seu box porque você lotou. Sim. E aí ele vai querer ir para uma comunidade um pouco mais próxima, que tem menos cliente, mas que ele vai se sentir que sempre ele tem espaço. Então ele vai pensar assim: eu pago, mas eu não tenho acesso à aula. Perfeito. Então essa lista de espera ela cria uma demanda interessante, mas ao mesmo tempo acalma. E a forma seria você fornecendo mais produtos, mas voltando para os seus clientes. Que produto? Eu gosto muito de passar enquetes, que é uma outra coisa que você consegue gerar também dentro da ferramenta, que é, se você pudesse fazer uma outra aula às 7 horas da manhã, qual seria? Aí eu abro lá, Babel, os que eu sei que eu posso dar. Quem deveria escolher o cliente? Claro. Se 80% voltou Babel, eu não posso ir colocar um ginástico, entendeu? Eu estaria Sim. indo contra, eu vou e coloco. E eu faço sempre Perfeito. um período de experiência. Comunidade, vocês falaram, a gente ouviu, nós vamos tentar rodar Metcon e Babel juntos para ver qual agrega mais. Se os dois colarem, a gente vai deixar os dois, senão a gente vê o que vocês gostaram mais. Não deixem de me passar o feedback. Então, A sua presença é muito importante para a gente validar a esse, minha dica esse é volte projeto. para o seu cliente, pergunte para aí sim tomar uma decisão. Show. Recentemente no podcast, a gente falou que muitas vezes a importância de você ter uma aula lotada, ela está muito ligada também com
o quanto você vai receber no final de um processo. Mas existe uma linha muito tênue. Por que eu trago isso? Então, Uhum. porque a gente viu alguns estudos de outras empresas, né, que trouxeram, apresentaram para a gente um planejamento. Às vezes, se as aulas, ela fez um levantamento onde as aulas dela não lotavam, e se as aulas tivessem uma 60% de ocupação, o retorno do investimento para montar aquela unidade demoraria, sei lá, 5 anos. Mas se todas as aulas dela, da grade horária dela, lotasse, ela conseguia retornar esse investimento em 2 anos. Uhum. Então isso é muito importante. Mas você trouxe um ponto que eu acho que faz sentido, é uma linha muito tênue entre você ter muitos alunos e que você ter muitos alunos nem sempre vai dizer Perfeito. que você tem uma saúde E existe um número do mágico financeiro disso. ali. Houve um estudo bem grande sobre isso em academias e especificamente quem é do ramo nosso de funcional, cross-training, crossfit, que o número mágico são 150 alunos. Qual é a equipe mais enxuta que você consegue ter com o maior retorno, lucro líquido no final do mês? Esse número mágico são 150. Qualquer coisa acima de 150 até 200, você vai precisar dobrar a equipe, dobrar a despesa sem ter o retorno. Quando você chegar em 200, é que você vai ter o retorno do investimento em cima desses 50. Então é um número interessante, mas não significa melhor. Sim, E aí você fala, pô, Sami, mas eu nem cheguei no 150, né? A gente tá tentando. sim, Então são essas estratégias de você ter uma missão muito clara, ter uma grade muito bem montada, ouvir sua comunidade e entender que você quer brigar por um número que faz sentido de acordo com a despesa que você está disposto a colocar, o custo que você está disposto a colocar em staff, em recepção, em limpeza, em aluguel. Tem várias coisas que a gente poderia abrir, mas tudo começa com a capacidade, né? Eu acho que a capacidade é o primeiro número que você e eu acho que, e às vezes a gente até escuta esse tipo de questionamento do próprio cliente. Nossa, mas eu não tenho dinheiro porque eu só tenho 50 alunos. Mas às vezes, se 50 alunos for o teu número mágico ali, muitas vezes vai ganhar mais do que um cara que tem 600 se você fizer aquilo, o teu espaço versus o teu profissional, quanto você tem de ocupação. Se você tem 50 clientes, eu falo, qualquer pessoa consegue dobrar o que ela fatura se ela entender que ela não precisa de mais cliente, ela precisa conseguir vender mais para o mesmo cliente. Então isso significa, se você tem uma academia e você acha que você apenas está fazendo uma troca de aula, você se limitou à única fonte de renda sua sendo aula. Qualquer pessoa que quer treinar, ela está ligada a um propósito que provavelmente está ligado com alimentação saudável. Aí é você fazer uma maneira de entrada do qual você dá para o cliente não só a parte de treino, mas quanto a parte de nutrição. E são parcerias, mas essa parceria ela não tem que ser individual, e sim dentro do seu processo de venda. Então, a pessoa ela consegue contratar uma solução Uhum. que envolve nutrição e treino. E esse é o plano que ela se prende, ela fideliza com aquele plano que é mais alto, um ticket mais alto. Se você consegue, ao invés de você vender a 299, vender a 499, aí você fala, Sami, não consigo na minha cidade. Eu falei, consegue sim. Se você colocar, quanto você gastaria para fazer um treinamento? Ah, R$ 200. Uhum. Quanto você gastaria ou quanto você já gastou na última vez que você foi numa nutricionista? 150. Pô, tá aqui o seu número. E se eu te entregar tudo isso e ser uma equipe multidisciplinar? Posso colocar o que mais aí? Eu posso te vender suplemento dentro desse Uhum. processo. Eu posso te vender acessório dentro disso. Perfeito. Eu posso te vender aula personalizada. Só que eu posso te vender tudo como um Hum. plus ou como um pacote. Quando você pensa em pacote, a venda casada, ela potencializa muito, porque o cliente se fideliza com aquele grupo Uhum. e não com eu simplesmente vim e trocando meu dinheiro por aula. Com Perfeito. isso, eu acho que você consegue dobrar, até triplicar o seu faturamento. E conseguir no final lá mostrar para o aluno que ele conseguiu o resultado dele, que ele evoluiu com você, porque você não entregou só uma aula, né? Você entregou O um próximo combo. passo de quem está treinando é querer comer melhor. Sim, Aí é se você quer que você seja essa pessoa para fornecer o serviço, isso vai trazer. você vai dar para outra pessoa, vai dar o Exato, dinheiro para outra pessoa. exato. Vamos lá para a próxima. E se conquistar um cliente for mais fácil do que você imagina? Então a gente fala de vários, temos vários pontos que a gente tem hoje dentro do sistema que vai ajudar as pessoas a trazerem mais clientes. Então, você pode falar para a gente um pouquinho sobre link de agendamento? Uhum. Eu penso, quando você me traz esse tema, pode ser mais fácil, você imagina, eu penso em prospecção. Você está me Ok. dizendo, como eu
vou captar mais cliente. Eu tenho uma maneira de pensar com a metodologia P9 que é a jornada do cliente. Para mim, quando você está querendo captar, o que você tem que entender? O seu contato, a sua venda começou muito antes de você ver esse cliente, dele te ligar. Começou com a pesquisa e seu posicionamento de mercado. Vou dar uma maneira muito simples. Então, é muito mais simples. O que você pode fazer? Se a pessoa jogar no Google, vamos na ferramenta mais utilizada, Academia Barra da Tijuca. Quem vem? Minha experiência com os donos de box é que você nem está no mapa. Aham. Então, o que eu quero mostrar é dentro dos pretendentes, você não é sequer uma opção ali, porque a pessoa não te conhece. Você tem que ser um pouco mais humilde. E se ela nem te conhece? Uhum. Você tem que estar no mapa. Então, a primeira coisa para vender é você precisa estar, se posicionar. Perfeito. E isso é simples, é você abrir um Google Maps ali e colocar o seu PIN ali dentro. Uhum. Todo mundo hoje em dia tem uma mídia social ou um canal de WhatsApp. Eu acho que isso daí é padrão. Às vezes você nem tem um telefone fixo, mas você tem um WhatsApp para poder realizar essa venda. Uhum. E é muito importante você conseguir o que você quer. Você quer captar esse cliente, que a gente chama do prospect, e saber se ele está aquecido ou não. Uhum. Então você quer conseguir ter informações básicas que você possa trabalhar depois. Que é pelo menos o nome e o telefone, quiçá o e-mail dessa pessoa seria uma coisa interessante. Só que o que eu quero? Ele entrou na sua mídia social, ele foi no seu mapa, isso gera um interesse. Quando você tá em casa, no sofá lá, pensa, você tem um momento do tipo, preciso melhorar. Você tem aquele insight, né, pessoal? Normalmente quando você tá assistindo o Domingão do Faustão e você tem que falar, pô, eu preciso mudar. Tem algo que precisa mudar nisso aqui. Aí você fala, tá, quero mudar de vida. Aí eu coloco lá, Academia Barra da Tijuca. Quem aparecer, normalmente você só leva em consideração a primeira página. Da primeira página, você normalmente clica nas 3 primeiras. O que precisa? Na hora que a pessoa abre a sua mídia social, de alguma forma, o que ela tá procurando, ela tem que bater muito rápido e ver, do tipo, tá, isso transfere. Uhum. Qual é o próximo passo? Você não vai lá e deda no produto para tentar saber o preço, ou como eu faço, como eu interajo. E é aí que o seu caminho de venda, você nem sabe que esse cliente tá lá Uhum. e parou. Se Sim. você não tem uma ferramenta que permite com que ele dê andamento e você pegue ele nesse momento emocional e possa fazer um link de agendamento, que é algo muito bacana que tem dentro da ferramenta, você pode colocar esse link direto dentro do seu bio do Instagram. Você Perfeito. pode colocar no bio do seu WhatsApp. Você pode colocar um botão no seu site para isso poder acontecer. E você pode mandar na prospecção que você faz. O que vai acontecer? Vai abrir uma página que você não teve que criar, você não teve que ter um especialista, gastar dinheiro para criar um site, onde você vai capturar. É do tipo, você quer ter uma experiência com a gente? Então deixa o seu nome, seu telefone. E às vezes nessa ferramenta você pode até abrir sua grade. Então, você já quer escolher o horário? Isso é uma possibilidade. Ela está fazendo uma solicitação. Uhum. Qual é o próximo passo? Então, primeira coisa que eu falei foi te colocar no mapa. 2 é você não parar a jornada do cliente, ele ter uma maneira de você captar essa informação, senão o que ele vai fazer? Ele vai, não tenho acesso, às vezes é domingo à noite, eu não vou te Sim. ligar domingo à noite, eu sei que ninguém vai estar lá, então eu quero dar andamento. Às Perfeito. vezes eu vou agendar, mas eu nem sei, ou eu vou colocar só o meu nome, tenho interesse. Vai treinar segunda de manhã. Aí o que eu quero dizer, que sistema ou como você faz, se é manual ou não, aonde aparece para sua recepção quem chegou lá segunda-feira, que essa pessoa tem o interesse. Uhum. Tem que aparecer em algum lugar, ou seja, ele é um prospect. Dentro do sistema, ele acaba. Vocês têm um funil de vendas, que é muito bacana também. Então, a pessoa ela já aparece na coluna: olha, tudo isso aqui é novo e está interessado. Aí, o que você quer? Você quer criar um padrão de atendimento. É como eu abordo esse cliente. Perfeito. E desse daí eu sempre pergunto: como, quem e quando? Acho que são perguntinhas que vocês conseguem colocar embaixo. Então, quem vai cuidar dessa pessoa nova que entrou? Como ela vai cuidar e quando? Ela tem 24 horas, ela tem um dia. Uhum. E nesse funil, o que você quer fazer? Você quer entrar em contato e ter certeza que essa pessoa realmente agendou. Uhum. E dentro desse agendamento, o que você quer? Tudo que você quer no final é fazer uma venda, Perfeito. certo? Aí é um outro travamento que você pode ter. Você pode ter um travamento da pessoa. E se eu não quiser nem ir? Às vezes você tem um produto que ele não precisa de uma experiência. Eu quero agendar, ser jogado para uma página de venda e eu tenho um link de venda ali. Eu quero comprar já. O que aí você faz? Por exemplo, você não compraria no Mercado Livre se você não pudesse direto comprar. Você imagina se você tivesse que falar com cada vendedor do Não. Mercado Livre? É do tipo, não. O Não. que eles ganharam? É assim. Que é Uhum. compre num clique, é o slogan dele. Que é a Sim. sua venda. Eu tiro a barreira. Eu tiro a necessidade de você ter uma recepção física.
Uhum. O que eu quero dizer, você ter alguém lá, às vezes a pessoa compra. Ou você entra, eu posso ter um tablet que você faz o link de venda ali. Então, ó, fica comigo. A pessoa apareceu no mapa, porque você está no mapa. Você tem que ter alguma maneira de capturar essa pessoa. E o ideal é que essa ferramenta de captura ela já esteja linkada com o seu sistema. E aí dá a opção. Quem já quer comprar, deixa comprar. Quem não quer, traz para uma experiência. Só que aí você vai precisar do funil de vendas, porque funil de venda só termina quando você Ah, tá. vende. Esse é o joguinho. Então, é muito mais fácil o que eu quero dizer. Eu dei uma coisa que tem dentro do sistema de vocês, mas é só você mapear e colocar em prática. E aí o que você tem que fazer? Fazer bons posts, aquecer, mas o caminho ele vai acontecer de forma natural. Por isso que eu acho que é mais simples do que você achar, eu tenho que pagar, eu tenho que entender de Facebook. Não, você só precisa criar o caminho, pensa. Você tem que criar uma estrada que a pessoa possa percorrer de forma Trilhar. fluida. Uhum. E hoje em dia não, ela até quer o seu serviço, mas ela Às vezes ela desiste. desiste. Então tá assim, né? Exato. E até porque a gente sempre fala, né? Pessoa, e você também falou muito isso. Às vezes a pessoa tem 1 hora para treinar ali, quando vai treinar com você, ela tem 1 hora para treinar e 23 para desistir, achar outras desculpas para não ir mais treinar. E, gente, queria falar com vocês que estão ouvindo e que viram a nossa live, porque faz muito sentido tudo o que a Sami trouxe hoje pra gente. A gente falou muito na última live. Então, toda a importância e todo esse fluxo, ele foi abordado. Então, vai muito de encontro com o que a gente também acredita. E eu acho que um ponto é, se todo mundo está falando, é porque tem um porquê. Essa, Não tem que reinventar a roda, eu sempre falo exato. isso. Todo mundo fica esperando uma fórmula mágica. Gente, a estratégia de venda, estratégia de marketing, retenção, prospecção, ela foi descoberta há 50, 100 anos atrás. Agora qual é a melhor ferramenta que agiliza esse processo? Só que você tem que conhecer o beabá, você precisa colocar. Se eu estou dizendo, são 5 passos e você não faz os 5 passos, não espere ter um cliente no final. Ele é 5 passos você não são pode, três você pode passos. fazer 10, mas 5 você tem que fazer. Aham. Esses são obrigatórios, porque senão você entrunca a venda e a jornada do E cliente. são passos que você já passou, né? Você está Eu e dando o o mundo, mundo, exato. Então exatamente. são passos que não foram inventados, são passos que foram realmente trilhados. E a gente sabe, cara, não existe uma fórmula mágica, obviamente, mas existem passos que você vão te ajudar no teu caminho, na E tua o bom jornada. é que você consegue resolver quando você usa um sistema que faz tudo isso de forma remota, você precisa gastar o seu tempo, que é isso, o dono, o empreendedor, a pessoa que gere, ela tem que gastar muito tempo criando e desenhando esse processo, mas depois essa operação ela deveria rodar sozinha, ou seja, ela não deveria te trazer dor. Que é o quê? Se uma vez você se colocou no mapa, você criou um link de agendamento, ele está conectado com o seu sistema, tem uma regra de como a recepção vai falar, e já dá a possibilidade do link de vendas dela comprar, você só precisa se preocupar em colocar mais gente chegando em contato, e não o tempo inteiro ficar manualmente, abre a planilha, lê o WhatsApp. Vocês estão gastando muito tempo e às vezes você não quer pagar uma recepcionista, você tem uma dor. Que é porque você poderia estar gastando esse tempo de forma muito mais inteligente. Para isso existem sistemas hoje em dia. Show de bola. E aí, acho que um pouco pegando totalmente o gancho, ainda totalmente dentro desse assunto, a gente fala um pouco sobre a experiência P9 e você fala muito sobre você não vender uma aula. Você vende a experiência do teu aluno estar lá. Consegue A, falar? a pessoa não compra algo, ela se conecta com. Perfeito. E se você pensar cada vez mais, o mundo de vendas ele tá nisso. Porque, de uma maneira ou outra, você e seu concorrente conseguem entregar o mesmo produto. Uhum. O diferencial não é o produto em si, é como você se conectou e o que ele te faz sentir. Pode ser muito filosófico, mas não é. Você poderia só vender uma aula, você não deve só vender uma aula. Você deveria vender para ele o que ele quer. O que ele quer? Ele quer ter um exame de sangue melhor. Então isso é experiência. A Uhum. experiência não vai na aula, vai em como você trata, se você consegue abordar sobre alimentação em algum momento, se você se importa com quantas vezes essa pessoa vem, se ela consegue ter um amigo para não deixar ela desistir, se o seu time está preocupado em garantir que ele está sempre motivando essas pessoas, se os seus coaches conseguem dar uma experiência da forma, qual é o máximo que eu consigo puxar essa pessoa sem que ela ache que é muito difícil. Isso tudo são perguntas que o dono, o gestor, tem que levantar antes para mapear como eu quero que seja uma experiência. E quando eu digo experiência, foi o que eu disse das aulas, dos coaches. Se cada recepcionista faz do seu jeito. Como é que você disse? Não, todo mundo vai inserir nessa planilha. Mas você ensinou como você fala, o porquê que você fala dessa forma. Às vezes você tem que dizer, lembra quando a gente era criança? A gente odiava escovar dente.
odiava, sua mãe tinha que lembrar você de escovar o dente todas as vezes. Hoje em dia você colocou esse, você não, você entendeu o quanto é importante e virou automático. Lembra, tudo que é novo dentro do seu time é do tipo, é um caminho estranho, eu não sei aonde eu tô. Quando você tá falando de experiência, na verdade, para a equipe, você tá falando de procedimento. Uhum. Para o cliente é experiência, para sua equipe é procedimento, mapeamento. Faça isso de forma tão engessada que pareça mágico. A Disney fala isso. Sim. Então, a gente não tem. Existe magia? Não, não existe, ninguém conseguiu provar. Então, como eles conseguiram dizer, nós somos mágicos? Ele diz no livro dele, é que nós somos tão impecáveis em todos os procedimentos que o que resta para o cliente é sentir a magia. Magia. Então, ela tá ali atrás, mas Uhum. quem desenhou os processos? É aí que volta o gargalo, né? Então, eu colocaria de uma forma simples: como esse cliente é recebido, qual é a aula que ele recebe e como você se conecta com ele nas 23 outras horas que ele não está dentro da sua academia ou do seu negócio. Isso forma a experiência, Uhum. que já seria 3 pontinhos que você consegue atacar para tentar melhorar essa experiência e mudar e talvez ressignificar as palavras do, pô, você achou que você veio aqui atrás de aula, mas na verdade eu tenho tudo isso para te entregar. Concorda que é muito mais interessante? E você Sim, espera que a pessoa diga sim, é muito mais interessante. Então não é só isso que você queria. perfeito. Eu acho que, bom, já falamos, a gente já conversou bastante fora do podcast e E uma das coisas que me tocou bastante é o teu amor, a tua paixão que você tem pela CF9 e por realmente encantar as pessoas. E a minha pergunta seria com um gancho justamente do que você trouxe. Qual a importância das pessoas, dos teus funcionários, a te ajudarem a levar esse amor? Porque você sozinha com certeza não consegue. Mas você precisa que as pessoas te ajudem a chegar aonde você quer Uhum. chegar. Toda empresa, para ela ter brilho, para ela durar hoje em dia, ela precisa ter um propósito maior. E um propósito maior não é do tipo, eu preciso ser uma ONG. Não, o propósito maior é quando tudo fica muito difícil, quando o financeiro não é o retorno que você quer, tem que ter algo que faz você querer acordar mais um dia e fazer de novo e fazer de novo, porque desistir nesse processo para quem ama não é uma opção. Uhum. Ele quer algo maior. Alguém começou, normalmente é quem fundou a empresa. É a Tem um pessoa que propósito por teve esse trás. sonho e pode ter certeza, essa pessoa durante 1 ano, 2, 3, ela comeu pão que o diabo amassou, ela viveu para conseguir te entregar para a pessoa que veio na sequência conseguir entregar algo muito mais mastigado, ou seja, você conseguir entregar o mesmo resultado, mas não sofrer da forma como eu sofri. E é isso que a gente quer, né? A gente quer mais tempo livre e diminuindo. Se você pensa que você está passando o bastão, porque não existe uma empresa, eu não conheço uma academia de a não sei se você é um estúdio de personal training, mas em algum momento você vai acabar usando a sua esposa para controlar as contas, sua esposa vai ajudar no check-in, ela vai limpar. É aí que eu já falo, já não é mais uma empresa de Uma pessoa. todo mundo que você vai trabalhar, todos os seus clientes, a sua equipe são pessoas, são Uhum. seres humanos. Se eles são seres humanos, é o seu capital maior bem. Eu digo que nenhum negócio fecha por causa de motivos financeiros, por falta de procedimento. Ele fecha por pessoas. Você não conseguiu fazer com que as pessoas que você tem, e você, talvez é só colocar isso em prática, foi um limitador. Então, o mais importante vamos pensar que básico, que você tem recepção, coaches e alguém que gerencia tudo isso, mesmo que se você é híbrido, é gestor, recepção e coach. O que eu quero dizer é que você tem que, além de ensinar ele o técnico, Aham. você vai dar a aula, você vai fazer um agachamento, você precisa entregar a outra ponta. Como você vai entregar isso para dar experiência? Tem várias maneiras de você explicar a mesma forma. Então, você pode só atender um telefone, você pode atender um telefone e deixar um cliente muito chateado, ou você pode sorrir no telefone. Uhum. Você sabia que existem essas diferenças? Deixa eu te dar um exemplo. E aí você passa essa visão para a equipe e fala: pô, eu já sofri muito, eu já atendi muito telefone e errei, eu já perdi muito cliente, eu não quero que você perca também. Então não é porque eu sou dono da verdade, mas existe esse caminho. Concorda que ele é legal? Você quer fazer uma dinâmica comigo? Vamos fingir. Então, Will, tudo bem? Alô, bem-vindo a CFP9. Você quer gerar isso? A mesma coisa com a equipe, com os coaches. Uma coisa é ele dar aula. E principalmente se ele é horista, ele vai querer chegar da aula e sair. Ele não vai criar um vínculo com o seu negócio. Isso é muito preocupante. Para você ter uma experiência, você precisa ter vínculo. A equipe precisa ser a primeira pessoa. Então, em quem eles confiam? Quem é o braço direito deles?
Se você não conseguir comprar, vender isso para o seu coach, você é muito além de uma pessoa que entrega a minha programação. Você escuta, você é o termômetro da minha sala de aula, você é capaz de reter um cliente, você é capaz de motivar ele. Você sabia que você tem esses poderes? Deixa eu dizer, tenta me dizer como você reteria um cliente. Pô, eu tenho essa e essa ideia. Você já tentou fazer isso com o cliente? Vai lá e volta para mim e diz se funcionou. Sim, equipar. Eu falo que você tem o cinto do Batman, e o que o líder faz é dar várias ferramentas para quando a pessoa estiver numa aula, ela conseguir lidar e usar o maior número de ferramentas para chegar em que propósito? A sua missão e a sua experiência que você determinou. Show. Uma coisa que eu acredito muito, e a gente aqui na Tecnofit, a gente leva muito isso a sério também, é a gestão do exemplo. Então, eu acho que você pode ter N ferramentas, você pode vender da melhor forma, mas enquanto você mandar as pessoas fazer diferente do que você faz, você nunca vai alcançar esse sucesso ou transmitir essa paixão, né? Tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo E nadando. aí, do amor que você disse. Normalmente, empresas que perduram são empresas onde o líder, independente da fase, da caminhada que ele está disposto a voltar para a operação e mostrar como se faz, quantas vezes for necessário. Independente se você já está muito distante, o seu time tem 1.000 funcionários. Em algum momento vai ser necessário, porque o ser humano ele é fluido, ele é um organismo e ele muda. Seus funcionários mudam, seus colaboradores, os seus clientes. Então, você achar que a premissa do que você criou 5 anos atrás vai continuar funcionando, se fosse assim, as pessoas teriam achado uma fórmula mágica e só replicava. Não é isso. Por que Perfeito. que todo ano tem pessoa falindo e pessoa construindo uma nova empresa, pessoa divorciando, pessoa casando? Perfeito. Porque muda. Então você não pode. Eu gosto muito de uma frase, quem já assistiu Alice no País da Maravilha, tem a Rainha Vermelha, da Cabeça Vermelha, ela fala que no meu mundo você precisa correr muito para ficar no mesmo lugar. Uhum. Que é o que eu sinto. Se você não está crescendo, você está morrendo. Para mim, hoje em dia no mundo o que eu posso fazer? Isso é o líder, é o visionário que está ali. Enquanto isso, ele se preocupa em equipar a equipe, em passar essa visão e entregar essa experiência. E sempre reajustando a rota. Perfeito. E vamos trazer a última pergunta que é Derradeira. retenção. Hum, E aí, você já parou para pensar que a palavra retenção significa reter com ação? total sentido. Samir, Eu, reter não dá sendo para você reativo? reter exatamente reagindo, né? Aham. Porque senão você não está retendo, você está reagindo ao cancelamento, você está reagindo a um feedback negativo, você está reagindo a uma reclamação, você está reagindo ao funcionário que saiu, porque retenção pode ser da sua equipe, Claro. algo muito importante. Mas falando especificamente do cliente, acho que é muito bem levantada essa bola. Retém mais quem entende que você tem que prever os gargalos do seu cliente, se você já está no negócio há um tempo, e se você não está, vá atrás de um sistema ou de alguém que é expert, ou seja, que já passou por isso. Por isso que a gente diz que tem que dar muito valor quem é antigo, né? Uhum. Essa pessoa, ela passou, ela errou, e o erro faz com que você consiga ajustar a rota muito mais fácil. Então, a ação se coloca no lugar do assim que você conseguiu fechar uma venda, no exato momento em que você fechou uma venda, você sabia que acabou o jogo da prospecção e imediatamente você começou o jogo da retenção. Ou Perfeito. seja, no mesmo instante que é aquele momento que você fala, ufa, suei Consegui a minha vender. camisa, já mudou o jogo. Todos os parâmetros, o que você foca, o que é Os importante para o cliente, indicadores são mudaram outros. completamente. Ou seja, o mindset da equipe, ele tem que mudar. E Uhum. o mindset da retenção sempre, se você é o fornecedor do serviço, você tem que estar um passo à frente da dor do cliente. Uhum. Qual é a dor? É a maneira mais simples. Usa o seu time, usa os seus clientes o que você sente que é a sua maior dificuldade na primeira semana de treino? Uhum. Maior dificuldade eu não conheço ninguém, eu sinto muita dor, eu tô perdido. Faça um contato falando exatamente desses assuntos e dizendo como você pode ajudar. Qual é o próximo momento? Será que o próximo momento não é enaltecer e empoderar? Você terminou o seu primeiro mês de treino, parabéns, você achou que você não ia conseguir, enaltece, empodera a pessoa.
Depois disso parabéns pelo seu primeiro agachamento acima de tantos quilos, ou parabéns por você ter conseguido fechar uma aula completa. Existem vários indicadores, aí você fala, Sami, por que você não conta para mim os indicadores da P9? Porque os indicadores da P9 funcionam para a P9 Perfeito. em cima dos valores que são importantes para mim. Às vezes eu vou te falar indicadores, você fala, mas isso tudo é baboseira. Para minha experiência, ele funciona. Então, eu quero todo momento, eu crio retenção, que é regra de envio automático, é isso que eu uso. Você já imaginou, se você é uma academia de 50 pessoas, eu diria que 50 é o limite, para você conseguir de cabeça, não esquecer de ninguém, não esquecer de um aniversário, não esquecer de uma pessoa que falou que machucou o ombro e você quer ser solícito, que te pediu uma mudança de plano e você não lembra de voltar. E isso vai começar a mostrar o erro humano, que ele é normal. Para que você Uhum. quer um sistema? Para ele tentar diminuir o erro humano, que você não pode. Já foi tão difícil trazer esse cliente para dentro, mas Uhum. tão difícil, que você não quer para uma besteira de, às vezes, caraca, eu pus um atestado que eu fiz uma cirurgia e ninguém me ligou no próximo mês para saber se a minha cirurgia foi boa. Se você tá dizendo lá atrás, não, eu tô te vendendo uma experiência, eu tô te vendendo. Não, 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 você só tá interessado quando eu tô aqui treinando, se eu não tô. já E esqueceu de aí mim. você precisa de regras de envio automático, ou seja, o sistema ele tem que achar esse cliente quem fechou uma semana de treino. Uhum. E aí tem que trazer esses nomes, e aí você consegue colocar dentro do sistema o que você quer que seja dito, lembra? O líder ele só teve que parar uma vez para gastar o tempo e fazer aquilo bem feito. Ele só volta para arrumar quando ele tem como fazer aquela mesma coisa melhor. Então ele faz essa regra de envio e aí você nunca tem ninguém no limbo e o cliente ele tem aquela sensação. Eu falei até isso com uma amiga minha. Ela mandou uma mensagem para mim e eu passei o dia inteiro pensando e eu falei, eu ia chegar no hotel e te mandar uma mensagem. E ela mandou antes. Isso traz uma coisa tão legal quando você fala, você me contactou exatamente antes de eu. Eu tava Eu quase escuto você. sentindo isso daí, você vê, caraca, eles têm uma bola de cristal. É o que a gente escuta muito na P9. Aham. Que eu escuto, vocês têm uma bola de cristal. Do outro lado eu falo, não, eu tenho um sistema que me lembra de tudo isso com E operações boas. pessoas que te ajudam a chegar nessas respostas, né? Sim. Como que você inventa tuas, como é que você chega nessas regras? Obviamente, você não achou essa receita pronta na internet, no Não. Google não te diz, e você teve que, além de criar, você teve que entender com quem entende das pessoas, quem cuida dos teus alunos, Uhum. né? Você tem a sua equipe, ela é o seu principal patrimônio em relação à informação, eles são um termômetro. Perfeito. E só que eles passam uma informação de campo, que eu falo de vivência, que ela é muito válida. Cuidado, porque nem sempre o que você quer entregar com procedimento, ele bate com o que você consegue entregar com humano, com um campo. Que é um erro de empresas quando elas ficam muito analíticas, que você não consegue mais colocar o lado humano, e aí o seu cliente, ele tem tudo, mas ele não tem nada ao mesmo tempo. Ele Às vezes você fica, nem sente se a pessoa do outro lado estava bem, se estava isso. Então mal. você tem que tomar cuidado porque eles têm essa informação. Só que qual é o problema de você fazer tudo manual, de você ter sistema, planilha? Você não consegue em nenhum momento que tudo isso seja reunido para te dizer exatamente a dor. Você tem feeling só, que é a sensação, o cheiro. Eu acho pelos papéis aqui que as pessoas cancelam nesse momento. Você tem que saber exatamente, porque com Sim. certeza você tem um momento onde o seu cliente te deixa. Só que quando ele te deixa, se você tem um procedimento de pôr um formulário de cancelamento do porquê ele te deixa, você já teve o porquê ele te deixa. Então, se ele te deixa com 3 meses porque ele se sente que não atingiu o resultado e está muito complicado, você quer com 2 meses contactar ele para garantir que ele teve um resultado e você mostrou melhora. Uhum. E quando ele tiver 3, ele vai ter um retorno com você para sequer discutir da existência. Então, eu voltei no cliente, e aí, quando eu tenho mais ou menos isso mapeado, eu vou para a equipe. Equipe, qual é a nossa sensação sobre cancelamento? Eu não digo a informação que eu tenho. Eu quero saber se eles estão alinhados. Eu fico preocupado quando o índice ou o que eu penso é muito diferente do que o campo me diz. Aí eu Uhum. quero falar, alguém está mentindo. Alguém não está conseguindo ver. Esse é o momento que o líder tem que estar disposto a voltar para o campo. Ele tem que ir lá e passar na vivência do será que foi falta de visão deles ou ele tem que vir pro sistema e ver alguém, às vezes tem algo errado, tem um número errado dentro disso Aham. para ele tomar uma E decisão. reajusta. Mas mais uma vez, ação, E é, ação. e é um passo, estar sempre um passo à frente, né? Então, tudo que você falou acho que faz muito sentido. Então, às vezes o cara tá lá, sei lá,
Você entende que sempre que o teu aluno fica 15 dias sem treinar, é quando o cara cancela. Então, você vai criar uma regra que vai mandar Com mensagem frequência. pro cara no 7º dia, porque você não quer que ele chegue no 15º que ele não treina, Aham. né? Então você tá sempre um passo antes de tudo isso. E é o que você é mapear, né? Você, todos esses, lembra? Todas essas perguntas que você me fez, existe uma dor. E aí o que você precisa entender, essa dor, ela tem que passar por um momento de reflexão, do qual você fala, tá, essa dor existe, mas ela se transfere, como ela se materializa, a forma dela na minha academia, no meu negócio, que forma ela tem? E aí você tem que pensar, como eu soluciono isso? Que equipe eu tenho disponível? Que sistema eu tenho disponível? Aí você chega na operação, que é o procedimento. Se você não desenhar procedimento, é aí que você nunca vai conseguir escalonar esse serviço, porque você vai ficar patinando. Você vai precisar correr muito para estar no mesmo lugar, porque o tempo inteiro, que eu chamo, às vezes você sente que você é o gestor ou o cara que só apaga fogo. Você só reage ao problema que te vem. Olha, a gente teve essa reclamação, a gente teve esse índice baixo, a gente teve. Tudo que você pode fazer quando já aconteceu é reagir. Eu gostaria que as pessoas me trouxessem a informação antes. Uhum. Tipo, tá, eu quero um passo exatamente antes de virar um cancelamento. Vou dar um exemplo, algo muito banal, mas se a pessoa entra no seu box e fica sentada até a aula começar no canto olhando no celular e é uma academia de CrossFit de comunidade, e ninguém fala com ela, ela não fala com ninguém, ela com certeza irá cancelar nos próximos 6 meses. Por quê? Porque um grande fator é conexão. Uhum. Então, quem na sua equipe, eu entendo que o cliente não vai querer chegar à toa, a não sei que você tenha o que falar pelos cotovelos, mas quem é o papel? Alguém, algum procedimento tem que ter de alguém do quem fica sempre na parede. E vai lá, meu, tudo bom? Quando senta do lado, eu vejo que você sempre chega aqui, fica no cantinho, você é mais tímida mesmo, não sei o quê. Deixa eu te apresentar, eu não sei se você sabe, eu sei que você é advogado, criminalista. Fernando, vem aqui, vem, chega aí. Sabia que o Fernando é advogado também? Vocês já trabalharam? Aí você descobre que o mundo é um banheiro, que eles não sei o quê. Quando eu vejo, eu saio a francesa, eu deixo ali Uhum. e vejo a interação acontecer. Fez a Dá um dia mágica, né? que é o conector. O conector, ele é isso, é o cara que Uhum. traz e sai. E ele quer que se sustente esse bound. Essa pessoa vai. Eu já tento, às vezes, quando eu vejo no final. Agora que vocês já trocaram o WhatsApp? Não trocaram o WhatsApp, então vocês não se conheceram muito bem. O que você não gostou que você não trocou? Vamos combinar de treinar. Que horas você vem amanhã, Fernando? Que hora você vem, Will, amanhã? Estamos combinados? Então, vocês dois, 7 horas da manhã, sou eu que vou dar aula das 7 horas da manhã. Eu vou ligar pra vocês se vocês não vierem. Concordo que você tem que ter muita lábia. Mas eu acho que se você achar a equipe certa, mostrar a visão, e você mostrar, tiver em campo do tipo, dando esse reinforce, uma hora a sua equipe compra e fala: "Ah, Vira eu tenho natural. equipamentos para conseguir. Talvez não vou fazer tão bem, mas eu vou tentar. Eu vou estranhamente sentar do seu lado e falar: e aí? Pelo menos, entendeu? Show de bola. Gente, eu tô triste porque a gente vai encerrar esse Talks. Uhum. Então, Sami, muito obrigado por tudo que a gente falou aí hoje. Acho que se o pessoal conseguir colocar esses detalhes em prática, eu digo que são detalhes porque precisa da ação. E para você sair do reativo e entrar, começar a ser ativo, para mim, é um detalhe. Você precisa entender que você precisa sair dessa zona de conforto. Então, muito obrigado pelo papo de hoje. E eu queria aproveitar e deixar um espaço para você, como que as pessoas te encontram nas redes sociais, alguém quer te seguir, as pessoas querem falar com Tem que ir você. lá no Rio de Janeiro tomar um açaí comigo. Brincadeira. Aonde? No Rio de Janeiro Show, tomar um açaí comigo. show. Mas nas redes sociais elas podem me encontrar, principalmente eu acho que pelo principal canal nosso, que é o da CFP9, @CFP9, que são das unidades físicas. Se você quiser também do Metodologia, que a gente passa conhecimento gratuito, a gente tem podcast, que é o P9Cast, mas tem o Metodologia, @Metodologia P9. E se você tá afim de urubotar na minha vida e pessoal, além de empresarial, que eu solto muito no meu perfil, é SVRA Viana. Mas fica o convite aí para todo mundo, se quiserem fazer uma aula na CFP9, são meu convidado, só mandar: Summit, eu ouvi lá no Talk da Tecnofit, quero conhecer você, que a gente marca, faz uma experiência, vira amigo de WhatsApp e toma um açaí no final. Show, açaí eu não vou recusar, mas a CFP9 eu tenho que conhecer, porque já falei várias vezes que eu queria conhecer e acho que vamos tirar esse Sabe o que falta para você? Ação. ação. Ha! Show de bola. Pessoal, muito obrigado e esse foi o Tecnofit Talks.